Olá pessoal, tudo bem com vocês? Herege, infiel e apóstata. Essas são algumas palavras pelas quais já foi designada a autora deste livro aqui, Ayan Hirsch Ali. É sobre esta autora que eu gostaria de falar no vídeo de hoje para a série Perfis Ateístas aqui do canal do YouTube. Lembrando vocês já que quem ainda não é inscrito, para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos. A inscrição é gratuita, tá? Curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tudo isso ajuda a divulgar esse conhecimento. Bom, falamos então sobre Ayan Hirsch Ali. Tá? Ela nasceu na Somália no ano de 1969 e até o início da vida adulta viveu sob os preceitos da fé islâmica. Tá? Ela, em decorrência do ativismo político do pai, acabou vivendo em vários países durante seus primeiros anos de vida. Tá? Então, ainda criança, ela teve que sair da Somália junto com a família, foi para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita foi para a Etiópia e da Etiópia foi para o Quênia, onde a família conseguiu asilo político no início da década de 1980. Um outro fato relacionado ao vínculo dela com a fé islâmica ocorreu quando ela tinha 5 anos e ela passou pelo processo de amputação do clitóris. Tá? Ela relata isso no livro Infiel, que é um livro de memórias dela, mostra como foi traumático todo aquele processo e é impactante ler as páginas do livro onde ela relata esse fato. Tá? A Ayan Hirsch Ali também flertou na adolescência, né, com uma versão radical da fé islâmica, mas a vida dela iria passar por uma mudança abrupta no início dos anos 90. O que acontece no início dos anos 90? Então, o pai dela arruma um casamento arranjado, ela fica muito contrariada com esse episódio, tá? Ela não aceita o casamento, mas ainda assim o pai dela oficializa a união e ela recebe uma passagem para ir até o Canadá, já que o noivo, né, esse futuro esposo, morava no Canadá, apesar de ter fé islâmica, e durante a viagem, o avião para na Europa, mais especificamente na Alemanha, e da Alemanha a Ayan Hirsch Ali vai para a Holanda, onde ela pede asilo político. A partir daí, ela vai viver na Holanda ao longo da década de 90 e até a primeira metade dos anos 2000. A vida na Holanda faz com que ela repense muitos dos valores e das ideias que ela havia aprendido durante a infância e a adolescência. Tá? Uma das consequências disso foi o abrandamento, né, o declínio da fé religiosa que leva no início dos anos 2000 a uma ruptura total. Ela até relata neste livro aqui que eu tenho, o Herege, que os atentados ocorridos nos Estados Unidos no 11 de setembro de 2001 foi a gota d'água para que ela abandonasse totalmente a fé islâmica, tá? Mas que na verdade isso já era um processo que vinha ocorrendo ao longo dos anos 90. Então ela diz o seguinte: por fim, depois de muita reflexão angustiada, resolvi meu conflito íntimo rejeitando a afirmação de que Deus é o autor do Alcorão, rejeitando Maomé como guia moral e aceitando a ideia de que não existe vida após a morte e de que Deus é uma criação da humanidade e não o contrário. Outra consequência, né, desses anos de vida dela na Holanda foi ver o papel da mulher na sociedade holandesa e comparar com o papel da mulher nas sociedades de fé islâmica. Ela escreve também o seguinte: o que mais me assombrou, né, durante o período que ela viveu na Holanda, ali nos anos 90, foi o modo como as relações de gênero eram encaradas. Havia mulheres na televisão, sem lenço na cabeça, maquiadas e com roupas da moda. Os pais criavam as meninas exatamente como criavam os meninos, e as crianças de ambos os sexos se misturavam na escola e na rua.
Era o tipo de mistura de gêneros que, na cultura de onde eu provinha, seria apontado como uma catástrofe, um sinal inequívoco de que o fim dos tempos estava próximo. Na Holanda era tão rotineiro que os holandeses se surpreendiam com a minha surpresa. Tá? A Hirschali, ela também fala que ela não idealiza um modo de vida ocidental, que ela percebe que existem muitos problemas no Ocidente, mas comparando a situação da mulher na sociedade que ela vive, que era a Holanda, com a sociedade da onde ela provinha, que era uma sociedade de fé islâmica, a diferença era brutal. E isso faz com que ela se engaje cada vez mais numa militância pela defesa dos direitos da mulher, especialmente naqueles países de fé muçulmana. Tá? Em 2004, acontece um outro episódio na vida dela que vai dar uma nova guinada. Que episódio é esse? Ela vai participar na produção de um documentário, né, que traz uma denúncia à situação a qual as mulheres eram submetidas nos países islâmicos, e isso faz com que o produtor desse documentário seja assassinado, tá, por um radical islâmico, isso na Holanda, e ela sofre ameaças de morte, né? Depois de algumas situações de intempéries nesse processo, ela em 2006 acaba indo morar nos Estados Unidos. Em 2005, a Ayaan Hirsch Ali, ela foi escolhida pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo naquele ano. Tá? Hoje, a Ayaan Hirsch Ali vive nos Estados Unidos, né, desenvolve um trabalho de militância, é escritora, e também luta em prol da causa da defesa do direito das mulheres, de modo particular das mulheres das sociedades islâmicas, onde ela denuncia a situação ao qual elas vivem e são submetidas pelos homens. Tá? Ela tem publicado diversos livros e entre os livros dela eu destacaria aqui o Infiel, que é um livro de 2006, onde é um livro de memórias, e este outro livro aqui, que eu tenho em mãos, que é o Herege, que este é um livro de 2015, que é muito mais uma reflexão que ela faz sobre o Islã, né? Ela defende algumas mudanças nas sociedades islâmicas e principalmente na forma de encarar a religião islâmica. Então é uma referência importante, está traduzido, né, e publicado aqui no Brasil, então vocês podem ter acesso a este livro. Então esse era o perfil ateísta que eu gostaria de apresentar hoje, e deixo aqui o meu abraço a todos e todas, e nos encontramos em breve aí com mais vídeos, trazendo mais assuntos relacionados ao ateísmo, à história do ateísmo e aos perfis ateístas.